Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa conexão. O programa Traçando a Rota do Profissional de Sucesso tem como base estrutural trazer para você argumentos, ferramentas, profundidades dentro da área profissional para que você possa então trazer um upgrade para a tua qualidade de vida profissional. Neste vídeo de hoje nós falaremos sobre a assinatura, ou seja, sobre a sua firma, sobre aquela logo que nos remete a aspectos da nossa ancestralidade, já que a assinatura vem parte do nome que o seu pai escolheu para você, parte do nome que a sua mãe te deu, te proporcionou. Antes de falar do nosso tema, antes de falar de assinatura, deixe que eu me apresente para você. Meu nome é Sandra Santos, eu sou grafóloga, eu sou consultora empresarial e também sou docente em inteligência emocional. Eu trabalho juntamente com a minha sócia Cilinha Vieira, que igualmente desenvolve essas três áreas do conhecimento juntamente em nossa equipe. E a partir de agora nós falaremos então com você sobre especificamente o que é a assinatura. Você já parou para observar como é a sua assinatura? A assinatura é a firma produzida manualmente e usada como principal símbolo de autenticação pessoal. Isto é, a assinatura é a própria essência do indivíduo. Ela traz características gráficas da própria essência do indivíduo. Bem, a sua maneira de se apresentar para as pessoas é semelhante às empresas. Quando uma empresa, um proprietário de uma empresa, ele escolhe uma logo para representar, ele escolhe a fonte, ele escolhe a cor, ele determina se vai ter arquétipo ou não vai ter arquétipo. E o que é arquétipo? Arquétipo é aquilo que nos remete a uma memória antiga. Vem de arque, que realmente significa antigo, e tipós, que é tipo mesmo. Então, um tipo, uma marca antiga. É isso que é a tradução de arquétipo. E voltando então para a nossa assinatura, igualmente uma empresa, a nossa logo é a assinatura que escolhemos para nos apresentar para as pessoas. A nossa conexão ancestral se dá porque, antes de mais nada, normalmente recebemos aí o nome do nosso pai. Hoje isso já teve algumas alterações. Porém, era muito comum que uma família, carregasse então a linhagem ancestral masculina, ou seja, carregava o sobrenome do pai. Hoje pode escolher, inclusive. Porém, ainda assim você vai ter o seu nome próprio, seja ele composto, seja ele individualizado, simples, e vai ter também a sua assinatura. Junto com essa assinatura, e a gente abre aqui também um leque para falar um pouquinho de um outro conhecimento que a gente gosta muito, que é a constelação familiar sistêmica, na qual o precursor Dr. Anthony Sweetbert Hellinger diz que nós somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe. Gostando ou não dessa realidade, é isso que a gente vai carregar. E aí, essa é uma realidade que nos acompanha durante toda a nossa trajetória terrestre, a nossa trajetória física, a nossa vida física. E aí, o nome que carregamos tem a ver com também essa reverência, essa conexão ancestral com a nossa linhagem paterna e, eventualmente, materna, também na própria assinatura. A nossa assinatura, ela nos representa de maneira que a gente expresse para as pessoas aquilo que a gente quer mostrar como proposta de autenticidade, de autenticação do nosso próprio nome. Então, inclusive, algumas regiões do Brasil, as pessoas perguntam assim: você é filho de quem? Qual é o seu sobrenome? Como se isso fosse, então, a partir daí, um dado já de abrir portas, ou o contrário disso, onde as pessoas estão realmente interessadas em saber qual é a sua linhagem. Quando nós nos equilibramos, nos harmonizamos com essa nossa linhagem, normalmente a gente utiliza no nosso nome, na nossa assinatura, ambos os nomes. A gente utiliza o nome, aquele que a gente recebeu de pai, aquele que a gente recebeu de mãe. Mas como que é a sua assinatura?
A sua assinatura ela é muito complicada? Ela é uma assinatura simples? Olhando para a sua assinatura, a gente consegue identificar tudo que está escrito? Ou ela traz ilegibilidade? Ela traz uma marca realmente? Como é a sua assinatura? E a sua assinatura tem mudado? Outra curiosidade é perceber que, na maioria das vezes, nós, quando estamos aí em formação de personalidade, quando estamos em construção dessa marca, nós nos valemos de observar a assinatura de um irmão mais velho, do nosso pai, da nossa mãe, às vezes de uma irmã, e aí a gente copia e fica mantendo durante muito tempo, e às vezes isso não representa mais aquilo que manifestamos, e aí a gente sente uma necessidade de mudança de assinatura. Tem pessoas também que têm um sério problema, que dizem que agora está quase instinto, né? Mas ainda assim tem algumas coisas que você precisa assinar, como documentos, mas o cheque está quase extinto. Algumas pessoas tinham alguns problemas com o banco, de ter que ir lá, às vezes, garantir que aquela assinatura fazia parte realmente da própria escolha gráfica da pessoa que estava manifestando. Quais os tipos de assinatura que podem existir? Inomináveis, inumeráveis, são muitos. É a assinatura que às vezes ela traz em uma determinada situação traços muito pequenos, e independe do tamanho da letra da pessoa, viu? Porque às vezes a pessoa tem uma letra completamente diferente dessa sua firma, dessa sua assinatura. Algumas pessoas têm uma assinatura grande, às vezes uma assinatura toda complicada, quando tem um monte de traços. Em alguns momentos as pessoas apresentam também aquela assinatura que tem iniciais que a gente chama de avantajadas ou iniciais bizarras, que esse é o termo. Mas o termo do que, Sandra Santos? Do que você está falando? Eu estou falando de grafologia. É a avaliação da personalidade através da letra na qual a assinatura entra como um elemento complementar. E se você está gostando desse nosso assunto, se você é muito propício a estudar, a buscar, se você gosta desse tipo de profundidade que nós temos trazido aqui nesse canal, eu te peço para entrar lá e inscrever-se nesse canal e dar um like nesse nosso vídeo, para que assim a gente consiga expandir para outras pessoas. E além disso, ativar então aí o sininho das notificações. É rapidinho, são só 3 cliques, um clique para cada um. E para a gente faz uma diferença muito grande, por isso eu estou então sugerindo e solicitando aí o seu auxílio nessa direção. A assinatura, então, voltando para esse aspecto, é algo que nos complementa fortemente o aspecto da elaboração de um perfil, da grafologia. A grafologia, a ciência da escrita, traz aspectos que vão efetivamente mostrar quem é você. Então, vai mostrar características da personalidade e caráter. E o que é personalidade? Personalidade é exatamente o conjunto de comportamentos que manifestamos via máscaras. São as nossas máscaras sociais. Advém de personas, exatamente a profundidade que manifestamos ao escolher as nossas máscaras sociais. Então isso é a personalidade. Esse conjunto forma então, juntamente com a essência, o nosso caráter. Então as pessoas vão lembrar de nós de maneira ao que ela tenha observado, ao que elas tenham observado de nós. A pessoa tem uma personalidade forte, tem uma personalidade muito frágil, tem uma personalidade marcante. Caráter, a mesma coisa. Essa pessoa tem um caráter duvidoso, essa pessoa é de bom caráter. E aí elas vão lembrar dessa forma. É exatamente isso que consegue ser traduzido e descrito em um processo de elaboração grafológica. Diante de uma elaboração de um perfil, é capaz de perceber, então, esses aspectos unidos. Lembrando que, ao analisar-se um texto, a assinatura entra como complemento. Porém, somente com a assinatura faltam elementos gráficos, me falta material para a elaboração de um perfil. Da mesma forma que apenas um texto sem assinatura também fica faltando aí esse aspecto especificamente. A sua assinatura vai falar de você enquanto proposta de escolha, a escolha que você decidiu
para se expor para as outras pessoas. É a tua cara, realmente é. Por isso que diz que é a sua autenticação, porque é exatamente o jeito que você escolhe se mostrar para as outras pessoas. E como eu ia dizendo, tem assinaturas floreadas, grandes, pequenas, médias, muito cheia toda rebuscada, tem a assinatura mais simples, tem aquela que é toda floreada, tem a assinatura que ela sobrepõe ao papel, ela fica acima como uma pressão diferenciada, oscilante nos seus mais variados aspectos. E existe um ramo de conhecimento chamado de grafoscopia ou grafotecnia, que é quando é utilizado então esse elemento, essa profissão, para identificar a veracidade, a autenticidade de um documento ou de uma assinatura. O texto, então, ao ser analisado, ele é analisado por um grafólogo. A assinatura deve ser analisada por um perito em grafoscopia ou grafotecnia, diferentemente do texto que é avaliado, então, por um grafólogo, um profissional em grafologia. E é um teste, é um assessment, é uma técnica relativamente simples, que que traz para você a profundidade na escala de percepção dos detalhes de autoconhecimento. Por isso, um elemento tão importante para a área profissional. Inclusive, a grafologia tem sido fortemente utilizada junto aos recursos humanos de muitas empresas, trazendo elementos fundamentais para que se identifique se esse ou aquele traço que você está buscando no mercado, buscando nesse profissional, você conseguiu encontrar com totalidade ou de uma maneira rasa na hora de avaliar um perfil grafológico juntamente com a assinatura. A assinatura, ela traz, quando ela traz traços exageradamente rebuscados, ou seja, quando ela é toda rabiscada, pode caracterizar uma expressão de alguém que traga uma certa dificuldade comunicacional, uma certa dificuldade em se comunicar enquanto proposta dessa logo. Como eu quero me mostrar para as pessoas? Então, talvez essa pessoa apresente uma reclamação do tipo assim: meu Deus, mas as pessoas não me entendem. Por que será, né? Então, já é uma característica. Por si só, isso já manifesta como uma característica. Então, é interessante que a pessoa avalie exatamente o que ela escolheu para se mostrar. E as pessoas às vezes me dizem assim: ah, Sandra Santos, mas eu tenho que fazer uma assinatura complicada, senão vai haver plágio, senão pode ser aí falsificado, plagiado. E é exatamente por isso que existe o profissional que trabalha com isso, que é um perito grafotécnico que vai avaliar a autenticidade daquele traço, daquele documento, daquela assinatura proposta naquele papel. Qual a importância, então, de mergulharmos nesse conhecimento sobre assinatura? O que importa? Para que serve? Inclusive, uma outra pergunta também é: o que seria uma assinatura ideal? Depende. Depende do que você está buscando mostrar para as pessoas, do que você está escolhendo, está traduzindo como melhor forma de expressão da sua logo, da sua empresa pessoal, de você mesmo, de você S.A. Então, a partir do momento que você escolha um processo de arquétipos, e os arquétipos podem ser configurados por símbolos universais, por símbolos mais individualizados, porém carregando a força que isso tem, que isso traz. É notoriamente conhecido que, por exemplo, o símbolo do leão vai trazer uma força. Então, quando você usa o arquétipo do leão, está ancorando a força. Quando você, por exemplo, utiliza o arquétipo de uma águia, você está falando de um arquétipo de longa visão, de percepção, de perspicácia, de distância, de visualização desse aspecto. Da mesma forma, como você traz uma flor, talvez você esteja querendo manifestar aí a leveza, a beleza, enfim. E isso vai trazer realmente uma bagagem que o arquétipo carrega, ou seja, a maneira como as pessoas vão fazer essa leitura. Ela pode ser legível ou ilegível, traduzindo exatamente os aspectos que são escolhidos em determinados símbolos. É comum
Em assinaturas de artistas, as estrelas, as estrelinhas, os símbolos de esferas espaciais, por exemplo, como Lua, Sol, os astros. Então isso tem a ver já com essa proposta que a pessoa quer manifestar. E o ponto que pode ser considerado sim como um ponto limitante ou limitador é, como eu disse, quando uma assinatura tem excessos de rabiscos e de borrões e não se lê nada. E também quando em determinadas situações uma assinatura ela tem uma ida com os traços da esquerda para a direita e ao final ela volta em um traço regressivo como se fosse auto-eliminando-se, né? Como se fosse um traço onde existe uma autodestruição, a gente pode dizer dessa forma. E aí pode ser que essa assinatura esteja trazendo alguns prejuízos. E se você que está aí ouvindo a gente já parou para avaliar e se sente confortável em usar, né? Tem orgulho, tem carinho, tem reverência, honradez e entrega de honra ao arquétipo, ao aspecto paterno ou materno, e você quer reportar isso numa assinatura, é importante trazer esse sobrenome, né, o sobrenome de ambos, inclusive, para que se manifeste ali na sua assinatura, porque é como se fosse uma certificação da ancestralidade. Então é dito que nós recebemos influências de ancestrais, até algumas literaturas falam de 7, outras falam de 10, outras até de 12 gerações, mas é importante que a gente já use uma margem de segurança, então eu costumo falar em 12 gerações. Isso perfaz mais de 320 anos de existência, então se nós formos observar pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, até a 12ª geração, carregamos aí conosco, carregamos no nosso DNA, na nossa ancestralidade, essas características, que nos vem através de um termo que futuramente a gente também vai abordar aqui nesse canal, que é a questão do campo mórfico, ou seja, o campo condutor, o campo energético que traz essa informação ancestral. E quando nós estamos devidamente equilibrados, harmonizados e aferidos com isso, com essa energia, é comum que nós recebamos aí na nossa vida, recebamos na nossa trajetória os pontos positivos. Então, aquilo que nos remete às benesses que surgem em nossa vida. Por exemplo, como o contato com situações positivas, situações especiais, situações de evolução, de leveza na nossa vida, que tornem o nosso caminho mais tranquilo, bem como situações que, mesmo com desafio, terminem com resultados positivos para esse autodesenvolvimento. E aí, talvez isso seja uma manifestação que venha a partir desse campo que eu falei, e advindo então de um processo de ancestralidade. Porém, quando nós reconhecemos, quando a gente parte para um aspecto meramente de julgamentos pejorativos, condenatórios, em que a gente fica criticando o tempo todo a atitude do pai, a atitude da mãe, a atitude de um bisavô, alguém talvez eventualmente que você nem tenha conhecido, só conhece informações que chegam até você via comentários. Então, nesse sentido, aí sim, se você não traz essa reverência, naturalmente você pode acabar ancorando apenas os aspectos negativos. Porque se a gente avaliar bem, em 320 anos, em nível de história, aconteceu muita coisa. Aconteceram muitas situações e nem todas elas a gente pode dizer que situações agradáveis. Nós temos hoje diante de nós um quadro, nós temos uma situação na qual a gente observa um grande desafio. E nem é a nível nacional apenas, é mundialmente falando. Então o que acontece é que quando paramos para observar quantas guerras, quantos confrontos, quantos conflitos, quantas limitações, quantas ocultações já aconteceram dentro da nossa própria família, na nossa linhagem ancestral. Quantos ancestrais nossos sofreram coisas que a gente não faz nem ideia e ainda assim, em determinadas situações, a gente esquece de agradecer, esquece de honrar. E a fala pertinente a isso é: em gratidão e honra a todo o esforço, a tudo que vocês fizeram, eu estou aqui hoje para agradecer e escolher ser feliz. Eu recolho todo esse
esse material, desse impulso, desse trabalho, dessa dinâmica de investimento de energia, de tempo, de dinheiro, de vida e transformo isso numa vida melhor. A partir daí eu decido, eu escolho uma melhor situação de vida. E a gente pode fazer isso sim honrando e agradecendo a partir da nossa assinatura. Então a nossa assinatura, ela vai carregar essa influência, ela vai trazer essa influência benéfica, principalmente se o nosso olhar também for um olhar benevolente, um olhar benéfico para esse visual, para essa movimentação, essa capacidade de convivermos harmoniosamente com a nossa linhagem familiar. E talvez você esteja se perguntando como iniciar um processo de uma escolha de uma assinatura. A minha dica é que você pega um papel em branco e faça várias formas. Você mergulhe escrevendo de várias maneiras. Se você já tem uma assinatura e está se sentindo em descompasso, se sentindo em até mesmo um processo de incongruência com a sua assinatura, porque é comum que a gente faça essa escolha aí numa idade, né? Numa idade bem jovem, que a gente escolhe aí com 13, 14, 15 anos de idade, e depois nós chegamos na fase adulta. É muito comum, quando eu vou elaborar algum perfil grafológico, eu pergunto para a pessoa assim, há quanto tempo você assina dessa forma? A pessoa fala assim, não, tem 40 anos, tem 30 anos que eu assino dessa mesma maneira, né? E aí eu pergunto, e quantas vezes você já mudou depois dessa escolha? Quantas vezes você já mudou depois disso? E aí é bem comum receber a resposta assim, muitas vezes eu não parei para analisar sobre isso. Então, a questão da escolha da assinatura muitas vezes precisa nos representar congruentemente. Então, por onde começar? Fazendo várias vezes a sua assinatura em um papel em branco e escolhendo uma que melhor te represente, começando a utilizar de maneira informal. De preferência, a contratar, então, a figura de um profissional de grafologia ou de grafotecnia, um perito, para te orientar a uma melhor assinatura. E aí, naturalmente, você fará uma assinatura dizendo também para esse profissional o que você quer mostrar. Não, eu quero mostrar uma coisa mais descontraída, mais leve, eu quero mostrar uma sensação de que não sou muito encanado, muito preocupado, ok. Não, eu quero uma assinatura que pareça, sim, com uma certa formalidade, uma assinatura que tenha uma estrutura clássica, que eu olho e falo assim, nossa, mas tá muito requintada essa assinatura. Ok, tudo bem também. O importante é que você defina e perceba o quanto isso te representa, o quanto você pode utilizar positivamente uma assinatura. A assinatura ela é utilizada ao longo da vida para você realmente se apresentar para outra pessoa, manter como se fosse ali o seu timbre, a sua marca registrada, é exatamente isso. Nós podemos abrir também para falar um pouco sobre a rubrica ou rúbrica que vem. Quando surgiu, veio de rubro, que era sangue, porque exatamente as pessoas faziam uma mancha de sangue sobre o papel. As famílias tinham um brasão na antiguidade e esse brasão era então, fazia-se um furo no dedo, então ali gerava algumas gotas de sangue e isso era pressionado no brasão e depois impresso sobre o papel. E aí surgiu a ideia de chamar de rubrica ou rúbrica. É diferente da proposta da assinatura. A assinatura é aquilo que vai carregar como autenticidade sua. A rubrica carrega de uma maneira mais sucinta, talvez mais sintética e de uma maneira, em quase 90% dos casos, arquetípica. Então, trazendo mesmo o arquétipo. Às vezes só uma estrela, só uma bolinha, enfim, a maneira como a pessoa escolhe se apresentar. Se você quiser mostrar para a gente a sua assinatura, você pode entrar em contato nos comentários aqui. De verdade, a gente tem um prazer imenso em mostrar para você, talvez, o que a sua assinatura esteja aí querendo dizer sobre você mesmo. E se você gosta desse tipo de assunto e ainda não está inscrito nesse canal, vai lá, faz isso. São 2 cliques para que seja feito o canal e o sininho de ativação das notificações. Além, é lógico, desse like, desse joinha, né, que é a mãozinha, o polegar para cima, dizendo que gostou desse assunto, desse tema e desse comentário que nós estamos expondo aqui.
nós continuamos porque esse assunto é pertinente não só a aspectos internos da forma como você escolheu te conduzindo ao autoconhecimento, como também te levando para o autodesenvolvimento, que é uma busca sequencial. A partir do momento que você se conhece, não se encontra aí 100% satisfeito com os seus resultados, talvez a sua assinatura complemente isso e você consiga se conhecer um pouco melhor através da apresentação para um profissional da escrita. A grafologia é considerada a ciência da escrita e a assinatura entra como um complemento do texto para ser igualmente avaliado. Além de trabalhar com grafologia, tenho um histórico aí de mais de 20 anos de execução dessa ferramenta, com uma quantidade aí acima dos 40 mil perfis grafológicos elaborados. Eu e a minha sócia, Silenveira, nós trabalhamos também com consultoria empresarial. E em determinada época, uma empresa de porte grande do ramo alimentício, que tem que tem a sua sede, na verdade, no sul de Minas, ela trouxe então um gestor para fazer um movimento de treinamento conosco. E esse gestor, ele tinha uma assinatura X, e durante um tempo ele trabalhou conosco esse processo de treinamento. Nós aplicamos um treinamento de 3 meses. E ao final disso, ele não conseguia assinar da mesma maneira. Foi bem curioso, ele chegou a nos questionar: puxa, o que será que está acontecendo? Eu não consigo assinar mais da forma como eu assinava. Provavelmente alguma mudança interna promoveu essa transição. E a partir daí, ele realmente teve muita dificuldade em voltar com a assinatura anterior, tendo mesmo que chegar a mudar em cheques, mudar como cartões do banco e fazer alterações. E isso é muito comum, porque a partir do momento que a gente muda determinadas características, e aí vem outra pergunta: será que é possível mudar a personalidade? Sim, é possível. É possível mudar até mesmo o caráter? Sim. Mudar eu não diria, mas ampliar, ressignificar, ampliar aquilo que se tem como percepção. E aí, a partir do momento que a pessoa ela manifesta essas mudanças, naturalmente a letra vai trazer essa representatividade e a assinatura também. Então isso aconteceu, foi há mais ou menos uns 8 anos atrás, nós tivemos essa experiência com um gestor, um grande líder de RH, que teve então a sua assinatura alterada a partir de um momento de transição interna. Ele mudou e naturalmente a assinatura mudou também. E talvez isso já tenha acontecido com você. Então, presta atenção e observa se você tem anotado aí. Aliás, vai lá, pega agora a sua carteira de identidade ou tua carteira de habilitação e olha como que é a sua assinatura. Estou bastante curiosa para conhecê-la. Nós temos nesse papel várias assinaturas, vários exemplos de assinatura. E aí algumas das quais talvez tenha me referido a vocês estão descritas aqui com clareza para percepção. Essa é uma assinatura complicada, cheia de enrolamentos, uma assinatura que é como se ela traduzisse uma pessoa de personalidade, aspecto comportamental da própria exposição da logo como complicada. Essa aqui, por exemplo, é uma assinatura que demanda aí uma observação no sentido da pessoa ficar meio que protegida e também meio que se auto-eliminando quando ela faz essa volta e, sobretudo, com os ângulos. Então, uma pessoa que talvez traga um comportamento de mostrar-se com uma certa aguerribilidade, talvez até excessiva, enquanto proposta de manifestação da própria aparência. Nós temos aqui, por exemplo, quer ver? Essa assinatura, uma assinatura na qual a pessoa ela está totalmente protegida, ela se protege. Só que ao mesmo tempo que ela se protege de coisas negativas, ela também acaba se protegendo de coisas positivas, porque ela se fechou dentro de uma redoma. Veja que tem uma bola em volta. Essa assinatura aqui, por exemplo, traz um traço que a gente chama de fugidio ou de escapismo. É quando a pessoa traz essa característica de fugir frente às situações, ela não enfrenta, ela não encara.
Então é isso que ela está mostrando através dessa assinatura aqui. E aí nós temos então várias assinaturas. Essa mostra um certo cansaço, onde o final cai, a gente traçando então uma linha imaginária, a gente percebe que é como se fosse um traço de queda. Essa aqui, uma assinatura que não dá para ler nada, porque eu tenho vários traços apenas como se jogado no papel, então também é uma assinatura que compromete a questão da exposição, da amostra de quem é a pessoa. Iniciais, essa assinatura aqui, ó, ela traz uma característica de autodestruição, porque vem num processo de assinar e depois autoelimina o próprio nome. No momento que passa um traço regressivo, que ele inicia-se da direita para a esquerda, ele é como se estivesse autoeliminando, autodestruição acontecendo. Essa assinatura, especificamente, é um traço onde tem um começo muito exagerado. São iniciais avantajadas, iniciais bizarras, onde mostra aí a pessoa com uma necessidade muito grande de reconhecimento, principalmente na chegada. Quando ela chega até o movimento, ela verifica assim, que ela tem que ser referenciada pelas outras pessoas, senão não traz conforto, senão não traz leveza para o processo existencial dela. Nós temos aqui uma assinatura infantilizada, onde a pessoa põe uma carinha dentro do D, e aí ela mostra, então, um certo estágio de criança livre, talvez, mas de criança identificando aí um traço infantilizado, precisando de melhorar efetivamente. E essa aqui, aonde tem uma característica de muito enrolado para começar. Então, talvez essa pessoa, toda vez que vai iniciar determinado projeto, ao iniciar, ela meio que enrola um pouco, ela procrastina, principalmente com relação a ela mesma, porque é onde tem, claro, aqui um inicial bastante comprometido, bastante enrolado. Enfim, são assinaturas aí que mostram para vocês algumas características, levando em conta que nunca nenhuma assinatura que vai ser igual à sua. Então, por mais que seja parecida, igual não vai ter nenhuma. Por quê? A assinatura, tal e qual a letra, é individual. É como a nossa identidade, a nossa impressão digital. Então, como você tem deixado a sua marca? Como você tem mostrado para as pessoas? Como você tem escolhido se mostrar para as pessoas? Tá claro para você qual é a tua proposta? Você viu ali que uma quantidade de assinaturas, e lógico que é muito pouco perto do que existe, existem os mais variados tipos de assinatura, porém realmente vai estar representando aí a sua logo, a maneira como você escolhe se apresentar para as outras pessoas. Quando lançar mão daquilo que é a abreviação, não há problema algum, desde que esteja harmônica, desde que seja uma assinatura factível de harmonia, de possibilidades em que seja analisado em conjunto com o texto positivamente. Por que digo isso? Porque em determinadas situações a assinatura e o texto não tem nada a ver, parece que são de pessoas diferentes e, lógico, naturalmente isso pode demonstrar sim um movimento de incongruência. Se você escolher uma assinatura arquetípica, fazer meramente simbólica, meramente com um símbolo de apresentação, também é tranquilo, não tem problema nenhum, desde que esteja aferido com a sua escolha de apresentação. A assinatura como logo é um complemento, como eu falei, é uma possibilidade de complementar a sua elaboração de perfil grafológico, trazendo também autoconhecimento naquilo que você se dispõe, na maneira como você se escolhe se mostrar para as outras pessoas e como você vai fazer esse caminho. E aí, você gostou do tema? Quer saber mais a respeito? Tem sugestões de outros temas? Envie para a gente, coloque aqui nos comentários que nós teremos prazer em atender você. E agora então vamos na direção de um pouquinho mais de compreensão nesse assunto, nesse aspecto, e a gente pode fazer da seguinte forma. Você já identificou, tenho certeza que se chegou até aqui nesse vídeo, você já identificou vários aspectos da sua assinatura. E aí eu te pergunto, ela foi herdada de quem? Você copiou uma assinatura do seu irmão mais velho, do seu pai, da sua mãe, da sua irmã? De quem você copiou? De quem você buscou essa assinatura? Bem, está comprovado que nós temos uma singularidade existencial.
nós somos individualidade. E com toda certeza, o seu pai e a sua mãe fizeram o melhor que eles deram conta. Ah, Sandra Santos, você está falando isso porque você não conhece a minha história. Não, independente de qualquer história, você tem a melhor história para se desenvolver. O universo é generoso nesse sentido, você tem a melhor situação. O universo é bom sempre, o tempo todo. E aí, nesse sentido, eu te convido agora a fazer uma pequena reflexão e, ao mesmo tempo, uma dinâmica. É rápida, é curtinha, para você conseguir se harmonizar com essa sua assinatura. Primeira coisa, se você ainda não sabe, vai procurar qual é o significado do seu nome. O que significa o seu nome? Qual é a tradução? De onde ele veio? Veio do latim? Veio do grego? Veio do Oriente, do Ocidente? De onde veio o seu nome? Qual é a carga, a bagagem de tempo que ele carrega? Quanto tempo já está aí? E aí, o sobrenome e nome do seu pai e da sua mãe? De onde será que vieram? Já parou para pensar sobre isso? Pois é muito interessante que você consiga fazer esse caminho, essa digressão para essa compreensão positiva em torno desses movimentos da sua assinatura. Então, nesse momento, uma vez de posse do que significa o seu nome, toma uma respiração profunda. Primeiro sente-se com a coluna ereta, ou sente-se ou deite-se confortavelmente. Respire profunda e suavemente. Melhor que isso, faça uma respiração em 3 tempos. 1, 2, 3, 4, inspirando. 1, 2, 3, 4, retendo. 1, 2, 3, 4, soltando o ar. Em 3 tempos, isso. E agora, entre em contato com a tua ancestralidade feminina. Sua mãe, sua avó, sua bisavó. E nesse momento, agradeça. Agradeça pelo nome que você herdou. O nome é o nosso mantra pessoal. A gente escuta ele ao longo de pelo menos, 30 mil vezes até os 10 anos de idade. É muita coisa, né? Isso. E agora, respire mais uma vez. Isso. E agradeça também a ancestralidade paterna. Olhe para o seu pai, para o seu avô, para o seu bisavô. E agradeça. Diga muita gratidão. Em honra ao esforço de vocês, eu escolho viver da melhor maneira a minha vida. Em honra e gratidão a vocês, eu escolho viver pleno, tranquilo, tranquila. E eu escolho fazer o melhor com a herança que trouxe até aqui. E traga sinceridade nessa proposta. E respire fundo mais uma vez. Isso. E agora, assine e perceba se você está aferido com a sua assinatura. Coloque num papel em branco. Isso. Procure fazer essa assinatura e identificar se ela de verdade te representa. Caso isso não aconteça, quem sabe você topa entrar em contato conosco através dos comentários e dizer o que aconteceu. Eu te convido a fazer sugestões, eu te convido a vir para esse canal, porque a gente continua traçando a rota do profissional de sucesso.